Vamos começar nosso segundo tempo de aula e agora nós vamos trabalhar a análise sintática do verbo. E aí eu já queria que vocês se atentassem ao nome disso, tá? O nome dessa matéria. Quando você fala, o verbo, que é uma coisa que vocês sempre estudaram, uma coisa é, você sempre estudou, já estudou isso na vida e eu não sei. Beleza, tudo bem de não saberem, de não se lembrarem. Mas quando você classifica o verbo em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, você está analisando o verbo quanto à sua regência. Então, todo edital tem lá regência verbal. E muitos sequer sabem o que é regência verbal. Então, você analisar o verbo quanto à sua regência é você verificar se ele é um verbo transitivo direto, se ele é transitivo indireto, que também se fala em analisar o verbo quanto à sua predicação. Mas o termo que eu mais vou usar com vocês, porque prova vai usar, é o termo regência, tá? Então, falar se ele é VTD, VTI, é analisar o verbo quanto à sua regência, tá bom? O que é um verbo de ligação? Coloquei o conceito aí para vocês. É um verbo que vem para indicar um estado ou uma característica. É qualquer verbo que no contexto indique estado ou característica. Meu exemplo, o governador de São Paulo está muito preocupado com a situação. Primeiramente, a gente vai localizar o sujeito. E eu vou falar de mais coisa nessa frase. Localizando o sujeito, quem está muito preocupado? Vem. Governador de São Paulo. Então, tudo isso é o sujeito. Quando eu coloco que ele está preocupado, estar preocupado é o estado que ele se encontra. Então, esse verbo que vem para indicar o estado, nós vamos classificá-lo como verbo de ligação. Preocupado é a característica atribuída ao sujeito, é o estado atribuído ao sujeito? Então, eu vou colocar que preocupado é o estado que foi atribuído ao sujeito. Esse estado ou essa característica atribuída ao sujeito, nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Primeiramente, vamos colocar assim, o que significa a palavra predicativo? Para ficar mais fácil de você se lembrar, predicativo é sinônimo de característica. Predicativo é característica ou estado. Então, preocupado é uma característica atribuída ao sujeito. Por isso eu chamei isso de predicativo, que é uma característica do sujeito, porque ela foi atribuída ao sujeito. Então, aqui nós já conseguimos analisar 3 termos da oração. Observe que nós localizamos o sujeito, verificamos que o verbo é um verbo de ligação, porque indicou um estado, e esse estado, atribuído ao sujeito, fala o nome predicativo do sujeito. E lembrar que predicativo é sinônimo de qual palavra? Característica. Mais um exemplo. Ele era um homem forte. Sujeito. Ele. O verbo ser sempre será um verbo de ligação, tá? Apareceu o verbo ser, é verbo de ligação. E ser um homem forte é a característica atribuída a ele. Portanto, um homem forte é o quê? Predicativo. Predicativo do sujeito. Vou aproveitar que você falou a palavra predicado, porque são termos bem parecidos, né? Predicativo e predicado. Predicativo, mais uma vez, é o quê? Característica. Vamos focar só em predicativo. É uma característica. Predicado é tudo que se fala sobre o sujeito. Predicado é tudo que eu falo do sujeito. Predicativo é só a característica. Então vamos pensar aqui, novamente, na minha primeira frase. Predicativo. Qual é o predicativo? Preocupado. Predicativo é só a característica que foi atribuída ao sujeito. Esse é o predicativo. Agora, se eu pergunto, qual é o predicado? Exatamente, começa no verbo. Tudo que se fala sobre o sujeito é o predicado. E olha só, vocês tiraram o verbo, né?
mas o verbo é a alma do predicado. Tanto é que nós falamos que o verbo é o núcleo do predicado. Então ficou clara a diferença, né? Predicado, tudo que se fala. Predicativo é só a característica. Então aprendemos que verbo de ligação é qualquer verbo que indica um estado, uma característica. A dica é que o verbo ser sempre será verbo de ligação. Verbo intransitivo é um verbo que possui sentido completo, isto é, não pede um complemento. Então vamos lá. Os convidados chegaram, sujeito. Os convidados, porque eu faço a pergunta, quem chegou? Os convidados. Os convidados aí exercem a função de sujeito. Chegaram, é uma ação. Se é uma ação, não pode ser verbo de ligação, né? Eles chegaram. Esse verbo tem sentido completo, independente se chegaram cansados, se chegaram à noite, se chegaram a Goiânia. O verbo, por si só, tem sentido completo. Esse é o chamado verbo intransitivo. Porque não muda se você chegar cansado, se chegar a Goiânia, você vai... O verbo, ele tem um sentido completo. Chegou. Então, você entende que chegou. Independente se foi cansado, independente se foi à noite, independente se foi a Goiânia ou a São Paulo, chegou. Então, o verbo por si só, ele tem um sentido completo. Aí a gente fala que esse verbo não precisa de complemento. Ele tem um sentido próprio. Esse é o verbo intransitivo. Então, vamos pensar. Verbo intransitivo, vamos pela nomenclatura. Verbo intransitivo é o verbo que não precisa transitar. Hoje eu até brinquei com... Hoje, por acaso, coincidiu de a minha aula no período da manhã ser a mesma temática da de vocês hoje à noite. Foi uma coincidência. E aí, hoje, eu brincando lá com o pessoal, a nossa turma é grande, assim, e os meus aluninhos, eles voam, sabe? E aí eu tenho... E eles cansados, que eles estão tendo aula, assim, de segunda a segunda, aí eu tenho que fazer pirueta, né? Pra olhar pra mim, assim... Aí, e é muito importante essa matéria, eu fiz a seguinte analogia, mas eu vi que deu certo, no final estava todo mundo prestando atenção. Eu falei assim, ó, um verbo intransitivo, é que não precisa transitar, né? Aí eu falo, o verbo intransitivo é o homem casado. Falei, você não precisa ficar sassaricando por aí, você já tem sentido na sua vida, você já tem sentido, você já achou o sentido da sua vida, então não vá ficar transitando por aí. Né? Verbo intransitivo, esse é o verbo casado. Já o verbo transitivo é o verbo que vai transitar por aí, esse é o solteiro. Aí cabe a vocês, né? Os meninos estão assim, opa, aí cabe a vocês, se vocês querem fazer parte do intransitivo ou transitivo, mas veja o lado bom. O verbo intransitivo já encontrou o sentido da vida, não precisa mais transitar. Fica ali de boa, tá tudo certo. Agora o solteiro tem que ficar aí transitando, buscando, procurando. É, mas você tá falando do casado, né? Mas o solteiro também. Menino, não existe mulher barata mais não. Não é não? É igual, tem uma letrinha de música, alguma dessas sertanejas, e ela é bem brega, não foi uma música que pegou, mas eu achei engraçado no dia que eu ouvi a primeira vez, eu nem sei quem é, mas não foi uma música que pegou, e aí ele cantava assim, e eu pensava que era a minha mulher que dava despesa. Tipo assim, porque ele caiu na gandaia, né? Ele separou, ele divorciou. E ele, nossa, eu pensava que era minha mulher que dava despesa. Aí que ele viu o que é despesa, né? Mas enfim, é só uma brincadeira para você lembrar. Verbo intransitivo não tem que transitar na oração, porque ele já tem um sentido. Esse é o verbo intransitivo. Vamos mais, segunda frase. O prisioneiro faleceu ontem. Sujeito. O prisioneiro faleceu. O prisioneiro faleceu. Independente se foi ontem, se foi hoje pela manhã,
se foi na cela, se não foi na cela. O verbo tem sentido completo. Esse é o verbo fala, intransitivo. Aí vamos mais. A palavra ontem nos traz uma ideia de quê? De tempo. Na análise sintática, tudo que traz a ideia de tempo, de modo, de causa, de lugar, nós vamos classificar como adjunto adverbial. E no caso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Então, o prisioneiro fica sendo sujeito. Faleceu tem sentido completo, é um verbo intransitivo. E ontem traz a circunstância de tempo, adjunto adverbial de tempo. Deixa eu trazer uma observação antes de nós seguirmos, tá? Então, gente, verbo de ligação já estudamos, indica estado, característica. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Agora, uma observação. Então, pode colocar qual número de observação vocês vão pôr agora? 5. Muito bem. O que eu queria colocar? Lembrei. Vou falar. Vou falar e eu jogo os exemplos, tá? Para ficar bonitinho. Os verbos podem mudar a sua regência. Gente, lembra, quando eu falar em regência, o que é mudar quando a regência? Se ele é verbo de ligação, pode virar verbo intransitivo. Se ele é verbo intransitivo, pode virar verbo transitivo direto. Isso aqui é regência. Os verbos podem mudar sua regência de acordo com o contexto. Eu não falei que isso sempre ocorre, mas que pode ocorrer. Mudar sua regência de acordo com o contexto. Agora, exemplos. Primeira frase, o rapaz está doente. O rapaz está doente. Frase 2, o rapaz está na sala. E eu usei o mesmo verbo na oração 1 e na oração 2, e o sujeito, por coincidência, também foi o mesmo. Mas o verbo estar, que eu usei na frase 1 e na frase 2, possui regências diferentes. Vamos pensar. O rapaz está doente. Nesse caso, o estar indicou um estado. Todo verbo que indica estado, característica, é verbo de ligação. Então, vamos fazer tudo. Esse aqui é o verbo de ligação. O rapaz exerce função de sujeito. E esse estado atribuído ao sujeito que vem após verbo de ligação, como é que se chama? Predicativo do sujeito. Então, eu já coloquei mais uma informação. Predicativo é o estado e a característica do sujeito. E tem que vir após verbo de ligação. Então, doente é o predicativo do sujeito. Agora na minha frase 2, a minha segunda oração. O rapaz está na sala. Estar na sala é uma ação ou é um estado? Estar em algum lugar. Vocês estão em sala. Isso é uma ação, né? Então, estar em algum lugar é uma ação. Se é uma ação, não pode ser verbo de ligação. Então, cai por terra aquilo que alguns de vocês decoraram. Quem não decorou, não se preocupe em decorar. Ser, estar, andar, ficar, permanecer, continuar são verbos de ligação. Falso. Vou corrigir.
Ser, estar, andar, permanecer, continuar. Geralmente são verbos de ligação, mas nem sempre o são. O único que você pode colocar que sempre é verbo de ligação e vai com essa certeza para a prova e aparece demais é o verbo ser. Os demais, analise o contexto. Só é verbo de ligação se no contexto indicar estado. E não apenas esses. Outros verbos que não esses podem ser verbo de ligação. Qualquer verbo pode ser verbo de ligação, se no contexto indicar estado ou característica. Então, estar em algum lugar é uma ação. Todos os verbos de ação, ou eles serão intransitivos ou transitivos, tá? E aqui chega. O estar, você acha que ele pede complemento ou não? Aí é que tá. E aí todo mundo erra. Aí depois eu vou te dar a dica e nós vamos anotar juntos, tá? Mas é o seguinte, se eu fosse fazer uma pergunta para esse verbo, de acordo com a minha resposta, qual é a pergunta que você faz para o verbo de acordo com a resposta? Está onde? A pergunta não é onde? O rapaz está onde? E eu respondo na sala. Se você perguntou onde para o verbo, na sala traz a ideia de... Se traz ideia de tempo, de modo, de lugar, isso não é complemento do verbo. Isso é o quê? Adjunto, adverbial e no caso de lugar. E o que é um verbo intransitivo? Ele não pede complemento. Ah, professora, mas isso não é complemento? Não, isso não é complemento do verbo. Isso é um adjunto adverbial e no caso de lugar. Então, o verbo estar aqui, ele não pediu complemento. Se ele não pediu complemento, eu vou chamá-lo de verbo intransitivo. Então, sempre que você elaborar a pergunta para o verbo onde ou quando, aí você quer saber o quê? O lugar, o tempo. Isso que indica o lugar, o tempo, vão ser o quê? Adjuntos adverbiais e não complementos verbais. Aí a dica, se quiserem agora anotar. O verbo, quando indicar lugar, e aí você pode colocar isso como uma verdade. O verbo, quando indicar lugar, é classificado como verbo intransitivo. Aí você não vai precisar pensar. Se o verbo indicou lugar, né? Se a pergunta que você elaborou para o verbo é onde, é porque ele indica lugar. E sempre que o verbo indicar lugar no contexto, é verbo intransitivo. E aquilo que indicou lugar é o quê? Adjunto adverbial de lugar, não é complemento do verbo. Então aqui serviu para mostrar que o verbo, dependendo de contexto, muda, pode mudar a regência. O verbo estar em uma frase foi ligação e outra frase já foi verbo intransitivo. Agora vamos partir para o verbo transitivo. Vamos para os solteiros agora. Os verbos transitivos não acharam sentido ainda na vida. Tem que transitar por aí para buscar um complemento, algo que lhe complete. Então eu coloquei, o que é um verbo transitivo? Primeiro vamos pensar em verbo só transitivo. Ó, se ele é transitivo, ele pede o quê? Complemento. Ele pede um complemento. E aí esse verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Se é transitivo, todo verbo transitivo é um verbo que pede complemento. E quando eu falo direto, é porque ao pedir complemento, ele não exige preposição. E indireto, ao pedir complemento, o indireto, ele exige preposição. E tudo vai depender da pergunta que você faz para o verbo. Então já vamos jogar isso nos exemplos porque fica melhor, tá? João criou um novo partido. Quem criou um novo partido? João seria o sujeito. Quem cria, cria
algo. A gente vai usar o algo ou alguém. Mas poderia falar alguma coisa, sem nenhum problema. Quem cria, cria algo. O que ele criou? Um novo partido. Então, olha só. Quem cria, cria algo. O verbo pede complemento. É verbo transitivo. Entre o verbo e o complemento, não há preposição. Observe, olha só como você faz a pergunta. Ó, quem cria, cria... Fala. Algo. Diferente de eu colocar o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de algo. Quem obedece, obedece a alguém. Percebe? Ele exigindo a preposição, mas o direto vai ser diretão. Não tem o a, não tem o de, não tem o com entre o verbo e o complemento. Então, isso é um verbo transitivo direto. Quem cria, cria algo. A transição é direta, VTD. Tudo que vem para complementar o verbo, poderia falar complemento verbal, mas especificamente nós damos o nome de objeto. Então, o que o objeto é? É o complemento do verbo. Direto, quando complementar um verbo transitivo, direto. Então, aquela hora você me perguntou, né? O que é o objeto direto? Objeto é a palavra, a expressão que complementa verbo, qualquer verbo que exija complemento, né? Direto, se complementar um VTD, um verbo transitivo direto. Mais um exemplo, compramos as passagens. Quem compra, compra algo. Aí você já viu que o verbo é transitivo direto. Quem compra, compra algo. Já foi direto para o algo. VTD. Tudo que vem para complementar é objeto e é objeto direto. Então, o adjunto verbial não é complemento. Não é complemento. O que é um adjunto adverbial? Né? Vamos colocar aí. O adjunto adverbial, ele vem para indicar alguma circunstância. Então, tudo que na oração indicar circunstância, eu vou te colocar as circunstâncias que são mais comuns nos textos e por isso aparecem na minha prova. Ah, trouxe a ideia, circunstância, ideia. Trouxe a ideia de finalidade. Ah, trouxe a ideia de tempo. Trouxe a ideia de lugar. Trouxe a ideia de modo. Trouxe a ideia de causa. São ideias. Se trazem ideias, não é complemento verbal, é adjunto adverbial. É um termo da oração? Sim, mas não complementa verbo. Indica circunstância. Nós precisaremos de muita força. Sujeito aí ao nós, analisando o verbo quanto à sua regência. Quem precisa, precisa de algo. Precisaremos de quê? Complementa? De muita força. Então, o verbo pede complemento, por isso ele é verbo transitivo. Ao pedir complemento, ele exigiu o quê? Fala, gente. Preposição. Qual foi a preposição que ele exigiu? O de. Por isso que ele é um verbo transitivo, fala. Indireto. De muita força é o que complementa o verbo. Tudo que complementa verbo nós chamamos de objeto. E nesse caso, objeto indireto, porque complementou um VTI, verbo transitivo indireto. Dúvida, Sandro? Próxima frase. Ele sempre se concentrou em seus personagens. Quem se concentrou? Ele é o sujeito. Quem se concentra em algo. Ele se concentrou em quê? Em seus personagens. Quem se concentra em algo, verbo transitivo e indireto. Qual a preposição exigida? Em seus personagens, complementou o verbo, exerceu, portanto, a função de objeto indireto.
Seu nome? Eu, Maurílio. 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 Você tá com carinha boa pra aula de português. Tipo, não, tá com uma cara boa. É, porque a gente acha que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Era isso que eu ia falar. Quando a pessoa tá sorrindo pra mim, Desespero. é de duas uma. Ou tá tudo muito lindo. O meme do Bob Esponja abrindo o arco-íris. Então juntou os dois, né? Mas, gosto mais. Eu acho interessante. Ah, tá vendo? Gente que gosta. Vamos mais? Tem mais um pouquinho ainda. Desculpa. Vem. O diretor pediu, agora acompanha aí, ó. O diretor pediu aos pais compreensão. Sujeito. O diretor. Quem pediu? Ué. O diretor, sujeito. Agora eu vou analisar o verbo. Gente, eu sempre elaboro a pergunta para o verbo de acordo com a resposta, tá? Então, quem pede, pede algo. Pediu o quê? Compreensão. Tem mais. Quem pede, pede algo a alguém. E ele pediu a quem? Aos pais. Então, aqui nós temos dois complementos do verbo. Ficou assim, ó. Quem pede, pede algo e pede a alguém. Dois complementos. Observe que quem pede, pede algo é objeto direto e pede a alguém, objeto indireto. Um complemento não tem preposição e o outro já veio com a preposição a. Então é um direto e outro indireto. Por isso que o verbo é classificado como transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Mas o que nós mais usamos atualmente é VTDI, direto e indireto. E independe da ordem, tá? Se vem o direto primeiro, o indireto depois, tanto faz a ordem. Mais um, para a gente entender melhor. Entregou as reivindicações ao presidente da empresa. Quem entrega, entrega algo. Vamos devagar. Quem entrega, entrega algo. O que ele entregou? As reivindicações. E entregou a alguém. Quem entrega, entrega algo e entrega a alguém. Entregou a quem? Ao presidente da empresa. Então, nós temos dois complementos. O primeiro complemento, quem entrega, entrega algo. Com preposição ou sem? Sem, direto. OD, muito bom. E entregou a quem? Ao presidente. Percebe? Aqui eu falei que entrega, entrega algo. E entrega a alguém. Ao presidente. Esse a aqui é uma preposição. Então aqui é objeto indireto. O verbo aqui traz dois complementos. Um direto e outro indireto. Por isso o verbo é VTDI. Difícil? Meio caminho andado. Oi? Bitransitivo. Não. O que você... Ah, e a gente precisava do texto. Por exemplo, né? A sua frase nunca vai ser uma frase seca. A minha frase é. Mas tipo assim, lá ele já teria mencionado. Ele estava falando do Túlio. Aí, né, aí ele coloca, entregou as reivindicações ao presidente. Quem entregou? Pelo contexto, é o Túlio. Então o sujeito estaria implícito, sujeito oculto. E essas perguntas, logicamente, nos adultos, elas não entram, não cabem nessa pergunta, né? Se fosse uma grande pergunta, por exemplo, o prisioneiro apareceu ontem. Apareceu, a pergunta é como? Quando? Ou quando, né?
Não é alguém, não. Perfeito. É essa a grande diferença. Quando você perguntar ao verbo algo, alguém, a alguém, de alguém, é transitividade, é complemento verbal. Se as perguntas para o verbo é como, onde, quando, aí já são adjuntos adverbiais. Então você matou certinho. Perguntei algo a alguém com ou sem preposição é o complemento verbal. Perguntou quando, onde, como, de que modo, são adjuntos adverbiais. É isso. Professora, aí quando for adjunto adverbial, o verbo sempre vai ser transitivo? Não. Só quando for o verbo? Não, o que eu coloquei, a gente até tem que tomar cuidado. O que eu coloquei é assim: todo verbo que no contexto indicar lugar, tipo, chegamos a Goiânia. No contexto, chegar indicou um lugar, verbo intransitivo. E a Goiânia, adjunta adverbial de lugar. Corremos para o corredor. Corremos para onde? Ah, o verbo aí está indicando lugar. Então, ele é verbo intransitivo. Porque ele veio para indicar lugar. Agora vamos colocar uma outra frase, até para vocês não me entenderem de forma equivocada. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui. Comprei, porque eu entendi a sua dúvida. Discos na feira. Gente, é disco de comer, tá? Porque senão você fala, nossa, tadinha, de que não sou velha. Disco, adoro. Se for no marronzinho, é de peixe. Em qualquer outro lugar, pra mim, tem que ser de carne. Se for no céu adorado, é de carne. Menina, em qualquer outro lugar, já fiquei sabendo, mas eu não vou lá pra comer disco, não. Nossa, pra mim é que nem esfirra. Esfirra pra mim tem que ser de carne. Esfirra de frango? Então pede empada de frango. É meio o quê? Por quê? Não, eu entendi, eu só queria entender o porquê que é criminoso. Entendi. Agora, brincadeira. Tá, então ficou. Comprei discos na feira em vez de pastel. Né? Inovei. Pastel de queijo é bom. Quem compra, compra algo. Verbo, transitivo, direto. O que eu comprei? Discos. Complementou o verbo, objeto, direto. Aí vem comigo aqui. Seu nome é? Patrícia. Aí eu comprei esses discos onde? Na feira. Aí na feira traz uma ideia de lugar. Adjunto adverbial de lugar. O que eu não falei, o que eu não quero que vocês compreendam errado, é que sempre que eu tiver uma adjunto adverbial de lugar na oração, o verbo é intransitivo. Porque não tem uma adjunto adverbial de lugar? Só que o verbo não é intransitivo. O verbo sempre será intransitivo quando ele vier indicando lugar. Correu para tal lugar. Viajou para tal lugar. Percebe? Que ele só vem na oração para indicar o lugar. Agora aqui não. Eu comprei, quem compra, compra algo. E eu comprei onde? Na feira. Então se você tiver verbo e lugar, esse verbo é intransitivo. Mas não é porque eu tenho adjunto adverbial de lugar que o verbo é intransitivo. Ficou melhor ou não? Não, mas é porque assim, comprei ontem. Ontem é... Não. Beleza. Era nesse sentido, não nesse aí. Tá. Mas aí se eu falo... Então vamos lá. Se eu falo assim, comprei ontem. Você chega pra mim e fala... Se você fala assim para mim, Elias, o menino faleceu ontem. Se você fala para mim, o menino faleceu ontem na cela. Ele faleceu. As duas frases têm sentido?
O menino faleceu ontem. O menino faleceu ontem na cela. Porque o verbo é intransitivo. Agora, se você fala para mim, Elisa, eu comprei ontem. Comprei o quê, amiga? O verbo pede um complemento. Você fala, comprei ontem. Eu vou falar, comprou o quê? Agora, o que eu posso ter lá no texto é isso daqui, ó. Meus amigos foram à feira e compraram disco de carne. Ponto. Não, gente, é porque o disco daqui, ué. Os amigos compraram discos, 10 discos ontem na feira. Ponto. Mas eu não quis porque eu comi ontem. Eu não quis porque eu comi ontem, né? Então eles compraram 10 discos, trouxe um para você. Ponto. Eu não quis porque eu comi ontem. Aí eu te pergunto, comeu o quê? Discos. Percebe que eu implicitei? Eu fiz a elipse do objeto. Mas assim, você comeu o quê? Porque eu ia... Não, eu já entendi, porque já foi mencionado anteriormente. Aí a gente implicitou o objeto, que também posso ter a elipse do objeto. Tá? Mas você percebe que o verbo, por si só, ele pede um complemento. Agora, o porquê que eu dei a dica de quando o verbo indicar lugar é intransitivo? Porque a língua coça. A gente é curioso, quer ver? Se eu falo assim, um vai te dar curiosidade, outro não. Se eu falo assim, viajei para Manaus. Viajei. Tá, a gente entende, não entende? Tá, eu entendo que é intransitivo. Mas se eu falo, estou em Manaus, você vai falar, está onde? Não entendi, não. Aí parece que ele está pedindo complemento, e não está. Da mesma forma que você entendeu que eu viajei, obviamente foi para algum lugar, não é? Se eu falo que eu estou, também, obviamente, é em algum lugar. Mas quando a gente pergunta para o estado, está onde? Parece que pede complemento. Por isso dá a dica. Todo verbo que vier indicando lugar, você pode colocar como verbo intransitivo. Imagina. Vamos buscar aqui alguns exercícios. A gente pode começar com a questão de número 2, da banca AOCP. Questão de número 2. Ele te dá o período apto de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa, cresceu bastante durante os meses de pandemia. Letra A expressão de cultivar plantas é um objeto indireto. Então vamos lá. Vocês perceberam que isso tudo é um período, confere? É um período, termina no ponto. Vamos dividir as orações para não confundir. Qual é a oração 1? Não, gente, é só um verbo. Entenderam? Aí vem uma pergunta super simples. Olha só. Uma pergunta simples, mas não significa que seja fácil. O período é simples ou é composto? A pergunta é simples. Aí eu tenho que contar orações, não é isso? E para eu contar orações, eu conto o verbo. Gente, vamos pensar nos verbos na forma pura. Amar, fale. Não. Aí até a gente poderia errar até na classificação do sujeito. Aí você colocaria que é o sujeito oracional. Deixa eu falar. Os verbos, eles podem assumir uma forma nominal. Vamos pensar. Quais são as formas nominais do verbo? Não?
Alternativas, professora, por favor. Opções. Deixa eu trazer aqui para vocês. Formas nominais do verbo. Vocês vão saber, vocês vão falar, é isso que você estava perguntando? Formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é o verbo na sua forma pura, amar, sorrir, cantar, cultivar, é o infinitivo. Gerúndio, essa vocês sabem, terminação. NDO, falando, amando, cantando. E o particípio, o pessoal coloca, e não está errado, que é o ido e o ado. Mas eu gosto de falar que é o dotoso. Por que eu gosto de falar que é o dotoso? Porque o ido e o ado não terminam em do. Só que o ido e o ado é o particípio regular. Só que também existe o particípio irregular. Então, por exemplo, falado. Terminou em ado, é particípio. Aí você viu, é particípio. Só que se eu coloco assim, ele foi preso. Mas o morrido não terminou em ido? Aí você, tá no particípio. Mas se eu falo, ele foi preso. Aí eu coloquei o verbo prender no particípio. Só que se você só decorou que o particípio é o ido e o ado, fica incompleto, percebe? Porque o ido e o ado são os particípios regulares. O to usou igual morto. Aberto é particípio, só que é particípio irregular. Por isso que eu gosto de colocar dotoso, porque aborda aí o regular e o irregular. Aí o que acontece? Quando a gente fala em formas nominais do verbo, ele pode sim fazer um papel de verbo, mas ele pode simplesmente ser um verbo em uma forma de nome. E quando eu falo em nome, substantivo, adjetivo, vou te dar um bom exemplo para vocês me entenderem. Se eu coloco assim, o amar faz bem à alma. O amar faz bem à alma. O amar está no infinitivo. E nessa frase, amar é a ação? Não, não é verbo. É um verbo que aí virou um nome. Ele veio como um substantivo. Tanto é que eu coloquei um artigo antes do verbo. Sim ou não? O amar faz bem à alma. Aí eu substantivei. Então eu usei um verbo em uma forma nominal. Ele está no infinitivo, sendo usado com a forma de nome. Certo? Então os verbos, na sua forma nominal, eles podem estar fazendo papel de verbo, mas eles podem estar fazendo um papel de nome. Tanto é que eles estão na forma nominal. E foi o que aconteceu aqui. O hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa cresceu durante a pandemia. Então, o cultivar aí, ele não teve papel de verbo. O de cultivar aqui veio para qualificar o hábito. Conseguiram enxergar? Então, ele não está fazendo papel de verbo. Por isso que eu não vou considerar esse verbo, se não é verbo, não é oração. Pegaram? Então, nem sempre que você tiver um verbo no infinitivo, ele necessariamente está fazendo papel de verbo. Ele pode estar funcionando como um nome, tanto é que ele está numa forma nominal. Então, o período é simples, nós vamos analisar a oração cresceu. Então, vamos lá. Sujeito. O que cresceu durante os meses de pandemia? Vem. O hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa. Esse é o sujeito. Qual seria o núcleo do sujeito? Hábito. Núcleo do sujeito é hábito. O verbo cresceu está no singular para concordar com o núcleo do sujeito hábito, que é um sujeito determinado simples. Já comecei. Letra A.
a expressão de cultivar plantas é um objeto indireto? Eu ainda não quero te falar o que é de cultivar plantas. Mas ele te afirmou que é um objeto indireto. Vamos fazer a questão com aquilo que a gente já sabe. E até na sua prova. Eu não sei o que é, mas eu sei o que não é. Objeto complementa verbo. O hábito de cultivar plantas. Hábito de quê? De cultivar plantas. Está ligado a um verbo ou a um nome? De cultivar plantas veio ligado ao nome hábito. Então não está complementando verbo. Se não complementa verbo, ele não pode ser objeto. Então a letra A eu elimino. É porque eu não quero te falar ainda a função sintática. Mas é como você na sua prova, sabe? Eu não sei tudo, mas com o pouco que eu sei, eu consigo. Letra B. A expressão o hábito é um objeto direto? Não. O verbo cultivar é intransitivo? A gente nem vai analisar. Mas se eu fosse analisar, quem cultiva, cultiva algo. Seria verbo transitivo direto. E deu certo. Tá valendo. D. O verbo cresceu é intransitivo? O hábito de cultivar, esse hábito, ele cresceu. Tem sentido completo? Então, é um verbo intransitivo. Vamos mais. Durante os meses de pandemia, que vem logo após o verbo, traz uma ideia de quê? De tempo. Adjunto, adverbial, de tempo. Então, marcamos letra D. Questão 3. Vocês, tá? Sabe uma coisa legal de fazer? Já pega essa frase e coloca na ordem direta. A primeira frase, o primeiro período desse quadrinho aqui, ó. Termina aqui, não é? A oração. Não é aí? Pega essa oração e coloca na ordem direta. Para você colocar na ordem direta, qual é a primeira coisa que você tem que localizar? O sujeito. Então, eu estou ampliando a questão. Eu sempre faço isso, tá? Para mim, o que menos interessa é o gabarito. E quando você colocar na ordem direta, vai ficar mais fácil. Posso fazer? Ah, desculpa. Isso aqui, ó. É as pessoas. Então, o elemento sublinhado que veio faltando aí no material é as pessoas. E aí a gente tem que saber a função sintática de as pessoas. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero colocar na ordem direta, tá? Verifique se ficou igual a forma como eu fiz. No mundo real, vírgula, as pessoas interessa o êxito. O que interessa as pessoas?
Achei o sujeito. O êxito interessa. Interessa a quem? As pessoas. Onde? No mundo real. Ficou assim? A sua ordem direta? Então, o êxito, que é o sujeito, interessa e interessa a quem? As pessoas. Isso onde? No mundo real. Então, o êxito ficou sendo o sujeito. Aí eu tenho o verbo interessa. E interessa a quem? Quando algo interessa, interessa a alguém. Pede complemento e ao pedir complemento exigiu preposição a. Interessa a alguém. Então, é um verbo transitivo indireto. Interessa a quem? As pessoas, complementou o verbo, então as pessoas exerce a função sintática de objeto indireto. E isso é onde? No mundo real. Ideia de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Colocando a resposta para a nossa questão, número 3, vamos marcar aí letra E, né? As pessoas fez a função de objeto indireto. Então, a resposta certa é letra E. Mas se fosse a frase completa, seria o êxito e não o princípio. Interessam as pessoas no mundo real? É porque a gente colocou só o primeiro período, né? Só peguei a primeira frase, o primeiro período. Que termina, não é um ponto final? Né? No mundo real. Aí eu quero te chamar a atenção desse do mundo real. Então, né? Então, o que interessa às pessoas hoje, no mundo que a gente vive, é o quê? É o êxito. O que não nos interessa? Os princípios, né? Agora, o que eu quero te chamar a atenção? A gente colocou na ordem direta. Já vou tocar lá em pontuação. No mundo real, vírgula, né? Assim que tá? É um adjunto adverbial que está deslocado. Ele veio no início da oração. O lugarzinho dele não é lá no final da oração, mas eu desloquei. Então, quando você desloca o adjunto adverbial, isola por vírgula. Mas depois eu falo disso melhor, em pontuação. Mas eu já quero que você tenha essa noção. Sim, porque a crase é preposição a mais o artigo as. Então, tem alguém que pediu essa preposição. Aí, sabendo, as pessoas é uma crase, é preposição mais artigo. Se é preposição, não pode ser objeto direto, não pode ser sujeito. Complemento nominal poderia. Professora, esse verbo interessa, ele pode ser verbo transitivo direto, indireto? Interessa o quê? Monta uma frase. O que interessa é o sujeito. Comprar um automóvel interessa ao meu pai. O que interessa ao meu pai? Comprar um automóvel. VTI. Ainda não, ainda não. Deixa eu ver se nós podemos já fazer a questão 6. Podemos fazer a número 6, tá? Vamos juntos. Vamos juntos. Número 6, para marcar a alternativa correta. Letra A, ele te dá uma frase e sobre essa frase nos é perguntado, o sujeito da oração é indeterminado? Aí eu tenho a frase, lê. Visitei algumas comunidades ribeirinhas. Quem visitou? Eu. Então você sabe que é um sujeito, ele está o quê? Oculto. Então é um sujeito oculto, não é indeterminado.
Você sabe quem é, mas ele está oculto, ele está implícito. Eu quero a correta. B. Ele te deu um trecho, já destacou, aí eu já estou na pergunta. Onde começa a pergunta? O fragmento em destaque apresenta sujeito composto, cujos núcleos são esquecimento e populações. Então agora eu vou analisar. O esquecimento dessas populações isoladas faz com que muitas vezes elas não sejam contempladas. O que faz com que não sejam contempladas? O esquecimento dessas populações isoladas. É o sujeito do verbo fazer. Qual é o núcleo do sujeito? Esquecimento. Então eu tenho um único núcleo. Se é um único núcleo, o sujeito é simples. Sujeito simples e não composto. Letra C. Sobre essa frase, ele nos pergunta: o sujeito da oração é oculto? Muito se fala das desigualdades do país. Você viu que eu tenho um verbo no singular acompanhado do pronome se. E não tem importância se o pronome se vem antes ou após o verbo. Aí vamos fazer a pergunta: quem é que fala muito das desigualdades do país? Eu não sei, né? Muito se fala das desigualdades, mas eu faço a pergunta para o verbo, né? Quem é que fala muito sobre as desigualdades? O sujeito aí está indeterminado. E ele falou que o sujeito era oculto. Então, de novo, ele erra. Já deixa eu te adiantar algo, que aí eu falo melhor na próxima aula. Nesse caso, o sujeito é indeterminado, confere? Esse pronome se, ele não veio à toa, ele não veio de enfeite, ele tem uma função, que é indeterminar o sujeito. Por isso que a gente classifica como índice de indeterminação do sujeito. Então, sempre que você tiver o se ligado a um verbo e o sujeito for indeterminado, eu não sei falar quem é, o se aí é índice de indeterminação do sujeito. Agora, olha só, se eu tenho assim, ele quer a classificação do se, que também é pergunta de AOCP. A classificação da palavra se, que tem várias classificações. Camila se casou muito jovem. Aí, letra A, sobre o se. Índice de indeterminação do sujeito. Já não pode ser. Camila se casou. Quem se casou? Camila. O sujeito está ali brilhando para mim. Então, como é que o se é índice de indeterminação? Né? Então, só para você já começar a pensar que eu tenho, né, o se tem que estar ligado a um verbo. O verbo tem que estar no singular. E quando eu pergunto para o verbo, eu não vou saber quem é o sujeito. Isso tudo vai te ajudar. Letra D. Sobre essa frase, ele nos pergunta se a expressão em destaque forma o objeto direto do verbo realizar. Ele tem o objetivo de realizar mutirões de saúde. Quem realiza, realiza algo. O que ele realiza? Mutirões de saúde. Então, nós marcamos como correta a letra D. Comentando a letra A. Letra E, perdão. Ele afirma que de laços seria o objeto indireto da palavra construção. A gente sabe que objeto complementa verbo, não é isso? Objeto complementa verbo. E de laços está complementando qual palavra? Construção. Por meio da construção, construção de quê? De laços. Então, de laços complementa a palavra construção. Genericamente, pessoal, tudo que não é verbo é nome. Então, se não é complemento verbal, é complemento nominal. Deu para pegar ou não? O que complementa verbo é objeto. Complementou o nome construção. Construção não é verbo, então é nome. Complemento nominal e não complemento verbal, não é objeto. Nossa resposta número 6, letra D de dado. Aqui.
Aqui ainda não. 8, 9, 10, 11. Ainda não. 12. Ainda não. Não. Ainda não. XIX foi feita, 20 não. Então tá, pessoal, terminamos a primeira parte. Cumprimos o nosso objetivo da aula de hoje. Parte 1 de sintaxe já foi. Próxima aula, a gente faz a parte 2. E sobre o emprego do hífen, eu vou deixar gravado para vocês. E o pessoal disponibiliza, tá? Então é isso. Bom descanso para vocês. Até mais, até semana que vem.